Comece seu dia melhor com o Nuturi. O Daily Boost é um blend de 59 ingredientes que substitui 15 cápsulas em uma dose. Mais saúde com menos esforço. Usa o cupom CASTRINHO no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Eu vou começar trocando uma ideia com vocês de uma parada meio polêmica, que foi um vídeo que eu fiz essa semana falando que filho não é plano de aposentadoria do pai. E não é a primeira vez que a gente tem uma polêmica dessas. Provavelmente não vai ser a última. E essa é uma parada que eu vejo que pega uma galera num lugar muito mais sentimental do que racional. E nesse vídeo daí, eu falei sobre como alguns pais, talvez tenha sido meu erro, né, de fazer parecer que todos os pais faziam isso, mas como alguns pais acabavam projetando nos filhos uma possível salvação financeira da vida deles, né? Então assim, o meu filho aqui um dia vai crescer e ele vai pagar minhas contas quando eu tô aposentado, e aí ele vai cuidar de mim, então vou investir dinheiro no meu filho aqui porque ele é a salvação financeira da família. Então o pai acaba projetando no filho como a possível maneira dele salvar aquele lar de todas as coisas que deram errado, de todas as faltas de planejamento, de toda a falta de estruturação. Então o filho, ele acaba sendo o escolhido aqui, entre aspas, para salvar a família. E aí isso daí já deixou uma galera puta. E aí eu também falei nesse vídeo daí também sobre como, um pai, ele não pode projetar no filho uma aposentadoria, uma salvação no futuro. Até porque muitos filhos, às vezes, vão seguir por outros caminhos, ou querem ter uma personalidade própria, ou querem ter uma vida própria. E às vezes, não está no plano deles, ou não estaria no plano deles, algumas coisas que estão no plano dos pais, né? Um filho, às vezes, ele tem um outro plano, um outro objetivo, uma outra coisa pra vida. Aliás, falo até uma coisa pra vocês que é muito louco, né? É muito comum, e a gente finge que não, filhos, que um casal que tem, sei lá, 2, 3 filhos, quando os pais têm algum tipo de problema, um filho cuida e o outro filho não. Os 2 filhos somem. É muito comum você ter um filho que cuida da família e o outro filho não. Isso é uma parada muito doida. E aí também tem sempre uma ala de comentários da rapaziada que vem e fala assim, não, porque você ainda não é pai, porque quando você for pai, você vai ver que é muito difícil fazer poupança, quando você tem a quem sustentar, e aí você coloca todo o dinheiro, e aí você gasta, e aí você faz tudo, e aí você acaba resolvendo todas as coisas, e aí no fim você acaba tendo que contar com seu filho. E é uma parada também, de novo, né, que eu acho que é um pouco da falta de, cara, muito real, assim, da falta de planejamento familiar que a gente tem. A gente tem uma falta de planejamento familiar bizarro. Bizarro. E isso também tem muito a ver com o momento do mundo que a gente vive, né? O capitalismo tardio, o capitalismo, mano, tem os seus problemas, a estrutura da própria casa, ela tá mudando ao longo dos tempos, né? Então, assim, a gente teve... Antes de você ter um filho, ele era um jeito de você trazer dinheiro pra sua casa. De você tá muito errado exigindo que adultos sejam... que pais sejam adultos e maduros, né? Eu até falei disso aqui, né? O cara goza primeiro e pensa depois. A galera veio me criticar, falar, um absurdo falar isso. Mas, assim, a gente mudou mesmo a própria estrutura do que são as cidades, as casas e tudo. Então antes você tinha filho ali, século XX, pra ter uma mão a mais na sua lavoura, pra ajudar você a plantar, pra ajudar você a colher. Um filho era um braço ali pra cuidar do campo, era uma outra estrutura. Hoje na cidade, um filho, ele é uma boca a mais pra alimentar dentro de uma casa, ele é um custo a mais. Ainda mais com estrutura do jeito que a gente é hoje. Então o filho, ele foi mudando, né? A gente tinha casas antes, aqui na década do século XXI, era comum você ter uma casa com uma edícula, onde um idoso ia morar quando era mais velho, onde você trazia a vovó, o vovô pra trazer da casa. E agora hoje que a gente tem com o avanço da tecnologia, agora que a gente tem com o avanço da medicina, você ter pessoas mais velhas que vão viver muitos e muitos anos, né? Então um cara de 70, 80, às vezes ele chega melhor do que chegava no passado, né? Hoje você vê pessoas de 60 anos correndo, fazendo academia, namorando. Então a gente mudou muito a estrutura do que a gente tem. Mas com a crise que a gente tem tido de especulação imobiliária, com a crise que a gente tem tido até mesmo na estrutura das cidades, isso é uma coisa que vai mudar com o passar dos anos, né? As famílias vão ficar cada vez mais presas no mesmo lar, morando junto, porque senão eles não vão morar em lugar nenhum, não vão ter onde morar, porque o acesso ao imóvel tá cada vez mais difícil. E aí vem o papel justamente do que eu falo, que é planejamento familiar. E o que eu tô falando, gente, não é nenhum absurdo, até porque a natalidade do mundo tá caindo. A natalidade do mundo tá caindo não é porque eu quis, ou não é porque eu estou inventando. A natalidade do mundo está caindo justamente porque as pessoas começaram a fazer uma conta simples. Que é, se eu quiser ter um filho,
isso vai ter um gasto. E esse gasto, às vezes, eu talvez não consiga pagar. Ou talvez eu não consiga. O pior ainda, que é a coisa mais importante ainda, talvez eu não consiga criar. E quem vai criar o meu filho? E principalmente a questão das mulheres. Você tem casas hoje, lares hoje, que são mantidos pelo homem e pela mulher. Então a mulher olha e fala assim, pô, peraí, meu marido vai sair pra trabalhar, eu tenho que sair também. Se eu tiver o filho, eu vou ficar aqui, mas quem vai pagar as contas? E se ele resolve sair daqui, eu vou virar mãe solteira? Como é que eu vou pagar essa conta? Que dinheiro vai vir? Como é que eu vou sustentar isso? Então, quando a gente tá falando hoje, existe uma parada que é tão necessária de ter, que é justamente a questão do planejamento familiar. E eu acho que assim, que é uma questão que eu acho muito louca, né? E aqui é pauta pro Idiocracia, né? E quando eu vejo a zona de comentário, quando a gente tá falando sobre paternidade, filho, parece que eu tô lendo o roteiro do Idiocracia. E assim, em nenhum momento eu tô falando que você não vai amar seus filhos, independente da sua situação financeira. Em nenhum momento eu tô falando que o filho não é uma benção. Em nenhum momento eu tô falando que o filho não muda a vida de uma pessoa. Mas eu tô falando se tu deu uma gozada dentro, meteu um filho, e tu não pensou em nenhum momento como você ia pagar a conta, tu não é, no mínimo, incauto. No mínimo. Ah, joguei dentro, nasceu o boneco. Nossa, né? Veio uma conta junto. Tu não é, no mínimo, incauto. Porque existe um planejamento a ser feito. E esse planejamento, aliás, ele é um motivo da discórdia dentro de muitos lares. E aqui acho que é uma coisa que a gente pode falar até mesmo um pouco mais aberto, que assim, quantos lares não funcionais a gente tem aqui no Brasil, onde a falta de dinheiro é motivo de ansiedade, é motivo de briga, é motivo de discussão, é motivo de dor de cabeça. Aliás, a gente tem estudos hoje que mostram que lares desestruturados, pais que não têm inteligência financeira, que não pensam como cuidar do filho, que não pensam como o filho vai crescer, que não tem esse tipo de estrutura, eles acabam perpetuando essa pobreza também. Não só pela falta do acesso ao capital também, como também por não saber o acesso ao capital. Então, assim, essa coisa, quando a gente tá falando de planejamento familiar, a gente tá falando, cara, sobre amor. Sobre amor. Porque quem ama vai ter que cuidar, mano. Só que cuidar, além do... Ah, eu gosto muito do meu filho e é isso. Não, pô. E outra coisa também, né? Não dá pra gente achar que nossos filhos... Tipo assim, porque a galera foi citar pra mim até o evangelho. Ai, amar pai e mãe, acima de todas outras coisas. Em nenhum momento eu falei que não amo meu pai, não amo minha mãe, que nego ajuda, que não tô lá o tempo todo, sempre eles precisam pra mim. Pô, que eu tô. Não, o que eu tô falando de novo chega a ser incauto você pensar e falar assim, não, meu filho vai resolver meu BO. Porque às vezes é um recado pro próprio pai, porque às vezes seu filho não vai. Às vezes seu filho vai ser um BO pra você. A gente falando de geração canguru. Filho que tá ficando até 30, 40 anos. A galera tá ficando dentro de casa. Se seu filho vai resolver seu BO de dinheiro. Então, quando a gente tá falando de planejamento familiar, a gente tá falando um pouco de educação financeira. E aí, assim... E a gente não consegue separar as coisas, né? Porque a gente acha que amor é separado de dinheiro. Ah, eu vou meter um boneco, vou gozar dentro, vou sorrindão ali. Ah, nasceu o boneco. Ah, e a gente cuida depois. Não, parceiro. Isso é educação financeira também, pô. Isso é estruturação. Se pensar o planejamento familiar, beleza. Meu filho vai nascer. Quanto vai custar a escola do meu filho? Quanto vai custar a comida do meu filho? Quanto vai custar o curso de inglês? Beleza, isso tem um custo quanto da minha receita? O que a gente vai ter que abrir mão disso? O que a gente vai ter que cuidar disso até para essa família poder prosperar? Porque família que cresce no aperto, e aí a gente pode buscar novamente, tem um monte de dados que mostra que justamente é a falta de dinheiro que desestrutura lares, que termina casamento, que faz com que as famílias briguem, que o marido separe da mulher, que tenha conflito dentro do lar. Então você, numa pressa de querer edificar seu lar, de querer inventar que filho é benção e tudo isso, sem ter um mínimo de uma estruturação, tu traz a tragédia pro seu lar. Porque faltou o quê? Planejamento familiar. Faltou um planejamento estruturado, de entender que, tipo assim, pô, legal, é bom que meu filho prospere, ganhe dinheiro e tudo mais, pô, mas é bom que eu também tenha uma boa velhice, que eu cuide da prosperidade desse lar, que eu pague um imóvel próprio, até porque acaba virando herança pro seu filho. Agora, viver no aperto, no desconforto. E de novo, assim, ó, um bagulho que você nunca vai me convencer, tá? Nunca você vai me convencer. Nunca, assim. Cara, tu pode ser o mais cristão, tu pode ser o mais... Cara, tu pode ter aqui a maior fé do universo, espírita, umbandista, tu pode acreditar em energia, tu pode acreditar em Nárnia, cientologia. Mas vou falar uma coisa aqui, mano, que é um fato. Filho é tudo. Menos acidente.
A gente sabe como faz. E olha, sacou? Olha, que é gostoso fazer, tá? Gostoso fazer, tal, sabe? E isso daí é uma parada que a gente precisa entender. Então, assim, a partir do momento que você tá fazendo ali o que você sabe que vai dar, sabe a consequência que pode ter. Ah, mas não sabia que não tomava pílula. Porra, amigo, então tu sabia como resolver a parada antes. E que você que não quis. Então, assim, filho não é acidente. Não é acidente. E agora a gente tá falando de uma realidade que a gente não vai ter INSS pra aposentar os pais. Já não aposentava bem antes, tá? Só pra te avisar. A gente tá falando de uma realidade de uma cidade onde, ou de cidades onde, a especulação financeira aumenta cada vez mais. E piora cada vez mais. Tá? E fica cada vez mais difícil. Então, tipo assim, você contar com o filho pra que ele vai edificar aquele lar, vai fazer a grana funcionar, é só você assistir aqueles filmes, aquelas séries que tem na Netflix, o Last You, sobre aquelas séries dos pais que levam os filhos pra serem jogador de futebol, jogador de basquete, jogador de beisebol, e a pressão que aquela criançada sofre desde muito pequeno, porque aquilo ali é o ticket dourado, né? O pai vê a criança jogando bola bem e fala, ô, essa criança aqui é o ticket dourado dessa família. É só você assistir qualquer entrevista do Macaulay Culkin. O Macaulay Culkin era isso. O pai dele olhou e falou assim, esse moleque daqui é o ticket dourado da família. Pô, esse moleque daqui, vamos tirar tudo dele. A ponto de que despersonificaram o moleque. O moleque virou só a galinha dos ovos de ouro daquela família. Deixou de ser filho, deixou de ser qualquer coisa, virou um jeito de ganhar dinheiro. E eu acho que é importante, quando a gente tá falando de planejamento Last Chance You, Pô, é pesado esse documentário. E acho que quando a gente tá falando de planejamento familiar, é justamente sobre isso. Existem planejamentos diferentes. Existe o planejamento seu, pai, mãe, como vocês vão cuidar da saúde de vocês, como vocês vão cuidar da saúde financeira de vocês, reserva de emergência. Pô, o cara que virar pra mim e falar assim, eu gasto tudo com meu filho, e aí por isso eu não construo reserva de emergência, porque meu filho é a única coisa que importa, tal. Pô, beleza, pô, meus parabéns. Quando o carro quebrar, quando o teto furar, quando acontecer um acidente, quando precisar ir no hospital, quando o avô ou a avó morrer, precisar enterrar é caro. Esse dinheiro vai sair da onde? Não tinha reserva financeira, né? Porque viveu no teto, né? Viveu queimando tudo, na gordura no máximo. Sem gordura nenhuma. Que loucura, né? Pensar que planejamento familiar deveria existir, né? Então quando a gente fala de planejamento familiar, toda vez que vocês me verem falando de filho, toda vez que vocês me verem falando de família, cara, eu acredito no amor de um pai pelo filho acima de todas as coisas. Porque eu vi o amor do meu pai por mim, tudo que meu pai foi capaz de fazer pra criar minha família. Mas assim, não tira da minha cabeça que a gente não pode fazer as coisas de um jeito diferente. Pô, esse daqui, quando o seu filho virar uma barata, o dinheiro vai sair da onde? Caralho, irmão, pô, parabéns. Porque a gente tem alguém letrado aqui no nosso chat, assim, pô, referência maravilhosa, tá? E acho que esse é um ponto mesmo, velho, da gente olhar e pensar assim, de novo, eu vou falar mais uma vez, um pai que cuida da própria saúde financeira, que pensa na própria aposentadoria, pensa na própria reserva de emergência, que se cuida, que se precavê, ele tá pensando na família acima de tudo. Tem livros incríveis do Gustavo Cerbasi que fala sobre isso. Não tem que ser uma coisa ou outra. A família, a saúde financeira da família é a saúde financeira da família. Não dá pro filho só. Não, tem que cuidar do filho, mas se a família não estiver bem, quem vai cuidar daquele filho? Se o avião estiver pegando fogo, se você não botar a máscara de emergência, você não salva o filho. Então toda vez que eu falar de planejamento familiar, de filho e tudo mais, assim, não me vem com frase de efeito, amai pais e mães, todas essas coisas. Não me vem com frase de efeito que filho é bênção, filho é mais que dinheiro. Não me vem com... Porque isso tudo é papo vazio e que a gente sabe que no fim do dia gera sofrimento pra família. Porque família que não consegue cuidar de dinheiro, irmão, que não consegue olhar, entender, estruturar dinheiro, sofre. E o filho sofre. E a família sofre, a família desestrutura. Família que consegue olhar com racionalidade pra dinheiro, planejamento familiar, planejamento de imóvel, onde é que vai morar, onde é que vai comer, onde é que vai colocar o dinheiro, onde é que vai gastar dinheiro, onde é que não vai entrar dinheiro, é família que prospera. É família feliz. Agora, a família que tá gastando tudo no limite pode ser feliz por um tempo. Mano, quando a conta chegar, quando um bagulhinho acontecer, e a gente sabe que a vida acontece entre planos, pô. Aquela família desestrutura inteiro, pô. Desestrutura inteiro.
Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã no canal Edson Castro Oficial e todo domingo às 9 horas também. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo aqui do lado. Valeu!